Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós temos um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu tenho o Marcelo aqui comigo que vai me ajudar a responder alguns questionamentos que eu sempre recebo aqui no meu canal, especialmente porque são pessoas que estão se preparando para vir aos Estados Unidos, fazer a mudança, teve o visto aprovado. Então eu trouxe o Marcelo que já tem o conhecimento prático aí do que é necessário fazer quando a pessoa chega nos Estados Unidos. Joia, é um prazer estar participando do vídeo. E assim, é um momento de muita incerteza, muita indecisão, e a gente está à disposição. Tem muitas coisas práticas, muitas coisas que a gente pode se preparar antes de vir, e que uma ajudinha, alguém apoiando e tirando dúvida ajuda bastante, com certeza. Bem, a primeira pergunta que a gente sempre recebe é: o que eu posso adiantar no Brasil? Eu estou ainda morando no Brasil, mas já estou em processo de mudança. O que eu posso fazer para adiantar os procedimentos da minha mudança? Muita gente, Luciana, se preocupa só com o que eu vou fazer de móvel, o que eu vou levar de móvel, o que eu tenho que preparar para levar, eu levo a mudança, eu vou com a minha mala, eu refaço tudo, mas isso você chegando aqui você resolve, mas você precisa se preparar em relação à sua vida no Brasil. Vai continuar, alguma coisa vai continuar, você vai queimar as pontes, vai encerrar tudo. Então, assim, se tem alguma coisa sua que vai continuar, mesmo que um parente, um negócio, uma empresa, um bem imóvel, a primeira coisa importante é preparar uma procuração. O que normalmente eu recomendo? Se você tem bens imóveis e você tem um relacionamento, né, um casamento, por exemplo, faça uma procuração. Você, marido, faz para um conhecido, para um parente próximo, a esposa faz para uma outra pessoa, porque no caso da venda dos bens imóveis, é necessário que os dois assinem. Uma pessoa só pode ter até a procuração dos dois, mas para evitar qualquer tipo de venda não intencional, ideal que você pegue duas pessoas, assim como o Capitão Planeta juntava os poderes lá, junta os poderes e aí você consegue fazer um negócio. Então a procuração é uma coisa muito importante, um check-up de saúde, principalmente da questão odontológica, que não é que aqui nos Estados Unidos é mais caro, né? Mas é mais valorizado, então a gente não tem aquelas clínicas populares tão acessíveis como se tem no Brasil. Então faça um check-up odontológico, check-up de saúde também, completo, exame de sangue. A farmacinha básica é importante trazer, porque você acaba ficando necessitando de remédios, talvez que você tem já de uso contínuo, controlado. Aqui é um pouco mais difícil, você tem que passar por um médico, depois talvez por um outro médico até conseguir. Então já traga já também uma farmacinha básica. Quando a pessoa tem um remédio de uso contínuo, uma necessidade de medicação, como que faz para trazer, talvez em quantidade, aqui para os Estados Unidos? Como que fica esse procedimento? Aí é a mesma forma do Brasil. Você vai trazer, você vai andar, né, no Brasil, se você vai transportar, vai fazer uma viagem de estado para outro, algum lugar que você pode ser parado por qualquer órgão de fiscalização, você tem a receita do remédio. Mesma situação. Existem alguns remédios, eu não estou dando nenhum tipo de informação médica, não posso falar sobre isso, mas alguns remédios no Brasil são lícitos e aqui são ilícitos. Então você precisa ter esse cuidado de se o seu remédio de uso contínuo lá, ou remédio que você faz uso mesmo esporádico, se é permitido a venda aqui. Tá. Mas ajuda bastante você chegar com uma farmácia inicial. Perfeito. Uma outra dica, Luciana, do que fazer antes de vir é renovação de documento. Você está mudando para cá agora em 2024. Sua carteira de habilitação pode estar vencendo talvez 2025. Você consegue, muita gente não sabe disso, mas você consegue renovar antes do vencimento. Isso é Isso importante, ajuda né? bastante. Porque se passar do prazo da carteira de motorista no Brasil, tem que fazer aquele procedimento todo de novo. Eu não sei agora de cabeça, mas se vencer até 6 meses, talvez não precise. Depois de 6 meses, você tem que se submeter à autoescola de novo. Existe, sim, procedimentos diferentes. Não compensa realmente você vir para cá antes de renovar. Se você já fez a validação dos seus diplomas para o tipo de visto, por exemplo, o visto EB1, EB2, alguns vistos que você tem uma qualificação e tem a ver com a sua mudança para os Estados Unidos, você já vai ter isso preparado. Agora, se eventualmente a sua mudança para cá, seja visto de estudante,
você vai passar um tempo maior e vislumbrando talvez algo profissional depois, é importante que você já faça o evaluation dos seus documentos. Você vai ficar refém de alguém, ir até a faculdade, conseguir o documento. Algumas universidades não tem, tem poucos polos físicos, são digitais, então é difícil explicar, que está com procuração. E algumas já venderam também para outras Eu universidades. já vi casos de falência de universidade, e aí a pessoa ficou sem, até hoje, né? A pessoa está brigando por isso até hoje, tentando ver quem é que está administrando a falência para conseguir acesso aos documentos, e é uma coisa que poderia ter sido evitada facilmente. Luciana, e uma coisa muito importante também para aqueles que têm contas bancárias tradicionais, que hoje a gente tem, né, a onda das contas digitais, Nubank, Inter e outras contas digitais, mas quem usa aquela conta tradicional ainda, vai lá, dá um abraço no gerente, explica a situação, porque você vai precisar, talvez, de uma remessa maior, e vai ser o gerente ali que vai te ajudar, porque você não vai estar pessoalmente. Então vai lá, explica a situação, para que ele não ache que está sendo, no eventual contato seu, não desconfiar que uma possibilidade de ser um golpe, uma terceira pessoa em seu nome, vai lá, leva uma caixa de bombom, dá um tchau e explica que você vai passar uma temporada. Pega um contato pessoal, né, para poder falar a qualquer momento. Isso aí, porque você vai precisar. Essa é uma dica muito boa. E aproveitando aí que a gente está falando de dinheiro de banco, como que a pessoa que ainda está no Brasil vai fazer essa remessa de dinheiro aqui para os Estados Unidos? Luciana, a remessa, normalmente quando as pessoas estão se preparando para mudar, para fazer a mudança, elas criam uma conta digital e vão mandando de pouquinho em pouquinho de dinheiro para chegar aqui e se estruturar, passar os primeiros dias ou os primeiros meses. Mas existe sim empresas especializadas em fazer remessa. Eu estou vendendo minha casa, e aí tem toda uma quantia maior, isso, né? Tem tudo certinho. Mas normalmente as pessoas que estão chegando, elas vão se adaptando, vão mandando um pouquinho, ou já conheceram os Estados Unidos antes e abriram uma conta, ou fazem uma conta digital, como a Nomad e outras contas também, e vão mandando um pouquinho de dinheiro. Uma coisa muito importante essas contas digitais, elas não têm um impacto positivo e nem negativo no seu crédito nos Estados Unidos. O score, né? Que é famoso score. Eu não sei se tem essa pergunta aí, mas normalmente as pessoas falam assim, poxa, eu sou engenheiro no Brasil, tenho 20 anos de conta bancária, eu cheguei nos Estados Unidos, estão me tratando como se eu tivesse com o nome sujo. E infelizmente essa é a regra. Não, você pode ser bilionário, milionário, você vai chegar e você é um recém-nascido aqui. Você não tem histórico, você não tem comprovação. Ah, mas eu trouxe meu imposto de renda. Isso não vai te trazer, não vai te passar, né? Não vai ter um jeitinho de você passar, você iniciar a sua vida financeira com crédito alto. Então essas contas que a gente abre digitalmente, elas ajudam nessa transição. Mas o seu score, a sua vida vai começar quando você chegar aqui e receber o documento, né? Lógico que eu estou respondendo essas perguntas para quem vem de forma lícita ter uma vida aqui, né? Com visto, tudo Exatamente. Certinho. Mas vamos lá, a gente já fez aí o preparatório, né, no Brasil, preparou tudo, já abriu conta, mandou dinheiro e chegando aqui nos Estados Unidos, qual é a primeira coisa que a pessoa deve fazer? Você chega, dependendo da modalidade de visto, você chega às vezes com um carimbo no seu passaporte. Então você não tem um documento ainda aqui para você transitar. A gente usa, assim como vem como turista, usa o nosso passaporte. Fica com medo de andar com passaporte. A gente já viu casos, você já deve ter visto também, casos de gente perder o passaporte. Ixi, é um transtorno. É muito humilhante. Tem que ir para a embaixada e emitir um novo passaporte. Mesmo você estando nos Estados Unidos, em polos que tem, como em Massachusetts ou aqui mesmo na Flórida, tem estrutura para atender o brasileiro, mas realmente você fica numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, a primeira coisa a fazer é tirar a carteira de motorista. Você vai fazer também um plano telefônico, eu posso responder em seguida, mas na carteira de motorista, é um documento que é usado para tudo aqui. Dificilmente vão te pedir, você como imigrante, vão te pedir, deixa eu ver seu passaporte. Até você receber o green card, dependendo do seu visto de
estudante ou documento que você tiver, a carteira de motorista serve para substituir a maioria dos seus documentos. Perfeito. E até porque a carteira de habilitação do Brasil, para quem vem com os vistos, ela tem uma validade, né? Você, dependendo aí do tipo de visto, vai ter uma validade diferente. Exatamente. Então, é um documento, a Drive License é um documento bem importante. E a gente até aconselha primeiro a tirar a Drive License, porque os procedimentos também para retirar da Drive License é simples, mas não é um pouquinho burocrático, né? De agendar com DMV, né? Exatamente. Às vezes, até antes da chegada aqui, você pode fazer um agendamento para fazer a prova teórica e em seguida a prova escrita. Antes mesmo da mudança, você já consegue fazer o agendamento, né? Tem gente que chega e agenda, espera 15 dias, 20 dias. Eu acho que quando eu fiz, estava até um tempo maior, eram uns 2 meses para conseguir o agendamento. Então... Isso. Então você pode agendar já do Brasil. Tem essa possibilidade, sim. Um plano telefônico, porque sem comunicação aqui, né, é difícil, você vai precisar de GPS para se locomover. Então, um plano telefônico, você pode... Aqui o capitalismo é muito bonito por conta disso, né? Tem muita concorrência, tem discrepância de preços assim gigantes de promoção. Uma linha 50, 4 linhas 100. Então, compensa você pesquisar. Às vezes você tem um filho teen ali, adolescente ou pré-adolescente, ele vai começar a ter liberdade de ir para a escola sozinho. E aí você pode dar um telefone para ele também, uma linha telefônica. Mas entrando nessa parte do consumo, não sei se tem essa pergunta, o que eu mais vejo acontecer aqui, as pessoas chegam e eu fui convidado para responder a pergunta, né? Mas isso é uma coisa não, importante. Mas fica à vontade, isso é importante, isso é importante. As pessoas chegam e ficam deslumbradas com o que vê aqui. Então começam a fazer passe anual de todos os parques, né? Quem mora na região de Orlando. Passe anual de todos os parques, quer comprar aquele carro dos sonhos, o carro que não podia ter no Brasil, e quer fazer isso tudo de uma vez. E gera uma frustração muito grande, porque aqui nos Estados Unidos tudo é muito mais fácil de se conseguir que no Brasil. Só que tudo tem um custo. Então, assim, talvez eu daria esse conselho no final até do vídeo, mas é importante falar. Chega, vai aproveitando, vai curtindo, vai sentindo as coisas, para você não se comprometer. Às vezes você se preparou financeiramente, o pessoal chega e fala, Marcelo, eu me preparei para ficar 1 ano tranquilo, ou 6 meses. Dá 2 meses e não tem mais nada. Mas não porque a preparação foi errada, mas o impulso foi maior do que a preparação. E às vezes a gente vai vendo tanta coisinha barata, né? E aí quando junta a quantidade, dá um valor muito alto de gasto. Exatamente. Mas dá para chegar com moderação. Sobre carteira, é importante falar sobre carro também. Interessante falar sobre carro. Não sei se tem pergunta sobre carro. Tem pergunta sobre carro também. O que eu quero saber a respeito de carro? Pergunta que todo mundo faz aqui no canal. É melhor comprar o carro novo, 0 km, ou um carro usado? Então vamos lá. Voltando na questão da sua vida, no início de vida aqui, você vai chegar sem crédito. Quando você for financiar um carro novo ou usado, vou dar exemplo agora para início de 2024. Uma pessoa que tem um crédito bom, às vezes consegue 4, 5, 6% de juros, de taxa de juros. Quem está chegando agora pode pegar 18%, 19%, 16%, 17%. A disparidade é muito grande. Então as pessoas são tentadas a chegar e comprar um carro novo, a comprar um carro que não tinha no Brasil. E aí, 2 opções. Ou você compra um carro usado, ou você compra um carro novo. O carro usado, o custo é muito, muito mais barato. Algumas pessoas preferem fazer essa opção para fugir da prestação, do financiamento. Eu vou explicar por quê. E o carro usado, você pode passar um tempo com o carro usado e nesse tempo você vai gerando seu crédito com conta de telefone, com pagamento de contas em dia e outras coisas mais. Cartão de crédito, né? Dizem que é muito bom. Cartão de crédito também. Então você pode fazer isso. O problema quebrou o carro aqui nos Estados Unidos, a peça é infinitamente mais barata que no Brasil. A mão de obra não é cara, é valorizada. Você vai comprar você entra no site da Amazon para comprar uma bicicleta, por exemplo, a bicicleta que custa R$7.000 no Brasil,
custa, às vezes, $200 aqui nos Estados Unidos. Só que ela vem desmontada. E alguém vai te cobrar 300 às vezes para montar a bicicleta que custa 200. $300, né? Isso na nossa mente não é razoável, porque a gente está acostumado a desvalorizar o serviço e valorizar as coisas. Aqui não. Aqui as coisas têm um valor, mas o serviço, a prestação de serviço, o trabalho do trabalhador tem um valor muito maior. E aí, se você compra um carro usado e ele apresenta um defeito, você pode gastar talvez o valor de outro carro usado. Nenhum de seus contatos está compartilhando a localização. Eita! Ele pode. Eles ouvem tudo, né? Dizem. Você comprando o carro usado e ele apresentar, se ele eventualmente ele apresentar um defeito nesses 6 meses que você está esperando o crédito crescer, talvez você vai jogar o carro fora porque não vai compensar consertar. Então essa é a opção. E a segunda opção é você usar esse dinheiro que você comprou o carro usado de entrada, a gente chama de down, né, de pagamento inicial, de entrada no carro novo. O carro usado e o carro novo vão te gerar pelo menos uns $300 de custo de seguro. E o seguro aqui é obrigatório. Por mês, né? Por mês, $300 por mês. É bem puxado. O carro novo, isso no início, para quem está chegando, o carro novo vai te gerar pelo menos $500 de prestação. Então, o carro usado, você vai correr o risco e vai pagar $300 por mês. O carro, basicamente, é isso. Eu não consigo te dizer o que é melhor, porque cada um tem um financiamento aprovado de forma diferente. Exatamente. Então... Mas a taxa de juros é mais ou menos isso para quem está chegando. E o carro novo vai te dar segurança, de garantia e tudo mais, e ao invés de 300, vai te dar cerca de 800 por mês de custo. Eu até trouxe aqui, não vou dizer, está até amassado já tem um tempinho, não vou dizer qual é a empresa, mas um carro aqui japonês, que é querido pelo Brasil, estava anunciado por $23 mil. E nunca é aquele valor, né? Anunciado. Nunca é aquele valor que está lá online. Aí eu fui fazer uma simulação, 23 mil anunciado lá no outdoor, na loja, no preço do carro. O valor final dele, não é nem o valor financiado, não. É o valor dele que sairia da loja ali, mesmo que mesmo que o pagamento fosse à vista. Exatamente. O valor final dele seria 31 mil. De 23 foi para 31. 23 para 31. Aí tem aqui acessórios indispensáveis, que eu tentei na negociação tentar tirar, eles falaram, não, mas não tem como e tal. Garantia, 800 e poucos dólares de taxa como se fosse um despachante. Registro do contrato e outras coisas mais. Então, um carro de 23 mil novo foi para 31. E isso vai ser financiado, aí vai para 48 e sobe bastante o valor. Então, o preço então não é aquele exatamente do anúncio. Isso que eu vejo as pessoas, a maior decepção das pessoas aqui. Marcelo, eu estou vendo um carro, o carro está aqui $15 mil, um carro usado. Um Corolla 2018 e 2019, $15 mil. Está anunciado aqui numa loja em Miami. Quando a pessoa chegar lá, provavelmente ela vai pagar 19, porque tem taxa disso, taxa daquilo. Então, não venha com essa concepção de que aquele valor que você está vendo lá vai ser o valor que você vai pagar. Sempre tem outras taxas embutidas. Você tem algumas lojas que te dão um poder de negociação, outras não te dão. Então, é essencial, né? O carro aqui nos Estados Unidos. Não, impossível. Na Flórida aqui é impossível você se locomover sem carro. Não tem como. Então, pessoal, uma das primeiras coisas aí da lista é verificar o carro. E outra coisa muito importante também, e que eu tenho muita pergunta relacionada a esse assunto, é como eu consigo alugar uma casa ou um apartamento sendo recém-chegado aqui na Flórida ou na maioria dos lugares, mas a gente está colocando bem a experiência da Flórida, né? Isso. Mas vale também para outros lugares. Vale. A primeira preocupação é o chamado repasse. Quando chega, a gente entra nos grupos de brasileiros, né? As pessoas recebem muita ajuda, né? Propostas indecentes também. Então, assim, atenção a tudo. O primeiro cuidado é o repasse. O que é o repasse? Você chega, você está no hotel, na casa de algum amigo, esperando uma casa, e você recebe uma mensagem, tem um conhecido meu que está saindo, voltando para o Brasil, e tem um apartamento, você já deve ter ouvido sobre complicado, isso é complicado. Tem um apartamento, tá mobiliadinho, $1.000 e pouco, $2.000 aluguel. É só você entrar e continuar pagando. Isso é chamado repasse.
tem um repasse dessa forma que eu estou falando, que às vezes o dono nem fica sabendo. E isso é crime até, é ilegal. Não, e é despejo com polícia. No Brasil, para a gente conseguir despejar uma pessoa é muito difícil. Tem que entrar com ação na justiça, a pessoa tem direito a se defender. Aqui, se está comprovado que a pessoa não... A polícia vai lá... 24 horas já rapidinho já resolve tudo. Então, esse repasse é perigoso quando o dono não conhece. Por que as pessoas se submetem a isso? Porque para fazer um contrato de locação, vão te pedir movimentação bancária, vão te pedir algumas coisas que às vezes você não se preparou. E isso entra também na preparação. Quando você abre uma conta bancária, você pode fazer a conta digital antes de vir para fazer a mudança, você já começa a fazer a movimentação, mandar um pouquinho de dinheiro, né, para chegar aqui já ter um histórico. Ó, tem um histórico aqui de 3 meses. É o mínimo que normalmente é pedido. 3 meses, então, já seria suficiente. 3 meses de movimentação. Alguns condomínios, por exemplo, pedem, eu preciso de 3 meses de movimentação e cada mês ter pelo menos 3 valores de aluguel. 3 vezes o valor do aluguel, Isso, né? exatamente. Então, seu aluguel é 2.000, você está chegando agora em janeiro de 2024, aí eu quero ver aqui dezembro, novembro e outubro, 2.000 de cada mês, vezes 3. Então, 6 meses, 6.000 de movimentação mensalmente. Por mês. Isso. Perfeito. Normalmente é feito esse requisito. Porque as pessoas que chegam, até as pessoas que chegam com documento, né, entram com green card, com autorização de trabalho e tudo mais, elas não têm esse cuidado de preparar isso. E aí a pessoa chega, não, já tem um green card, chega dando carteirada e a pessoa, você tem um green card, mas para todos os efeitos você nasceu ontem. Você não tem registro de nada. Alguns proprietários solicitam também o score, que aí dificulta para quem está chegando. Isso. Mas a principal dica cuidado com o repasse. Só aceite o repasse se você tiver contato com o proprietário assinar, é feito um novo contrato no seu nome. Perfeito. E se prepare financeiramente para provar que você tem dinheiro para pagar. E isso eles fazem, eles aceitam uma movimentação anterior. E o que eu reparei aqui, para a gente alugar uma casa, um apartamento que for, mesmo com score bom, mesmo que foi aprovado, porque é feita uma checagem aí no seu histórico também, eu reparei que tem que desembolsar um valor muito grande que as pessoas precisam estar preparadas. Pelo menos aí, alguns pedem 3 meses de aluguel, ou na verdade é um depósito de segurança, mais 2 aluguéis, então tem isso também. Situação que a pessoa pede um depósito e 3 meses. Na pandemia, tinha gente pedindo 8 meses de depósito. Eu ouvi 12, o pagamento do ano inteiro à vista. Um amigo falou bem assim, se eu tivesse esse dinheiro eu compraria uma casa. Dava entrada numa casa. Dava entrada no imóvel. Então, existe sim critérios diferentes. Sim. Aqui na região de Orlando, nós temos muitos condomínios. O que é um condomínio aqui? Um condomínio de apartamento. Uma empresa é dona de como se fosse um mini bairro, né? Um bloco com complexo, vários, né? de um complexo. E aí você chega nesse complexo, tem uma recepçãozinha, um office, um escritório, e você consegue visitar o apartamento, você consegue olhar, e você faz a contratação diretamente com a empresa. Né? A empresa é dona de tudo, não são proprietários individuais. E aí você tem os critérios mais objetivos ali. Você visita o apartamento, né? Às vezes eu levo alguém para visitar, e aí a pessoa vê lá direitinho, tem essa taxa, para aprovar, eu preciso que você comprove isso. É mais fácil esse condomínio de apartamentos do que com pessoas? É muito mais fácil. Porque você tem critérios objetivos. E mesmo que você faça com uma pessoa ou com um condomínio, um particular, ou com um condomínio, com uma empresa, que tudo é feito a aplicação. Eles vão te cobrar uma taxa que pode variar de $50 a $300 para fazer uma aplicação. E a aplicação não garante. E o que é essa aplicação? A aplicação é a intenção de morar naquele lugar. Então você tem que apresentar a documentação. Exatamente. Né? Aí você vai ter o rol dos documentos que você precisa. Preciso de uma comprovação de renda, movimentação bancária que a gente já falou. Preciso saber quais documentos você tem. Tem vários locais aqui, mas que não fazem contrato de aluguel só com passaporte. Várias empresas aqui que não alugam mais se você tiver só com passaporte. É verdade. Se você for para o norte, subir, né, para os Estados Unidos, lá tem vários
lá é muito mais fácil para quem está chegando e não tem um documento ainda certinho. Uhum. Já aqui não, aqui na Flórida a exigência é que as coisas estejam bem redondinhas para você conseguir alugar. Mas é muito mais fácil, com certeza, você alugar num apartamento assim. E tem as amenidades, né? Vai ter uma piscina para você usar, de uso comum, normalmente tem sala de Academia. jogos, academia, que é coisa que eu nunca fui. Alguns têm uma salinha de cinema. Mas o que? Internet às vezes já faz parte do valor, ou uma taxinha pequena. Você tem algumas comodidades. Outra coisa interessante é que as casas aqui, os apartamentos, já vêm com os appliances, né? Que é fogão, geladeira, micro-ondas. Lava-louça, máquina de lavar, de isso aí, secar. não é machismo meu não, mas isso eu entendo bem que é algo maravilhoso. Isso, então assim, você já recebe a casa com isso. Você entra na casa, vai ter esses utensílios básicos, né? E aí você vai ver o carpete no chão, que o brasileiro normalmente não gosta. A maioria das casas, apartamentos tem o carpete. Isso, tem carpete. É uma cultura que vem lá das regiões frias, né? Apesar da Flórida não ter essa região fria, mas a maioria das casas e apartamentos tem o carpete. Exatamente isso. Mas não tem segredo para locação. O importante é, se você já tiver o privilégio de se preparar para vir, né? Há poucos dias eu recebi um amigo que alugou o apartamento antes de vir. Ele mudou sozinho, ele veio, tinha a esposa e os filhos, né? Ele fez a primeira entrada dele, veio com visto EB2, CNW, ele fez a primeira entrada sozinho e já dormiu no hotel. No segundo dia ele foi na imobiliária, pegou a chave, passou numa loja, comprou cama e tudo. Uma semana depois a esposa chegou. Tudo prontinho. Tudo prontinho. Aí é bom demais. Ela falou que não gostou porque sentiu que a casa não era dela, porque ela não tinha escolhido os móveis. Mas é muito melhor você pousar, né? Chegar do aeroporto e sua casa está pronta. Porque você chegar e não ter um colchão para dormir, ter que ir em Walmart comprar um colchão, inflável às vezes. Exatamente. É bem desconfortável. E falando aí em família, criança, quem vem com criança, é muito difícil conseguir matricular na escola? Quais são os documentos aí, geralmente, que as escolas exigem? Como que é a situação? Então, voltando em relação à casa, né? As famílias que têm filhos menores, o foco é casa que tem escolas boas. Próximo, né? Exatamente. Porque o que acontece? Aqui se você mora num bairro, você é obrigado, numa localidade, você é obrigado, com algumas exceções, se você quer fazer uso do serviço público de ensino, seu filho vai estudar ali naquela região. Então, no lugar onde eu moro, os colegas de sala dos meus filhos também são meus vizinhos. Isso é muito bom. Né? Isso ajuda bastante. Se você é um casal sem filho e sem, né, não tem porquê, não necessita de uma escola de melhor qualidade, aí tem muitas opções e o preço do aluguel cai bastante. Então, quanto melhor a escola, mais caro o aluguel e o valor das casas. É proporcional. Aqui as escolas sofrem avaliação, né? Os alunos sofrem avaliação. Então, normalmente de 0 a 10. Escolas boas de 7 a 10, 8 a 10. Escolas medianas 5 e 6. Escolas ruins abaixo um pouco disso. Quem vem para cá para buscar uma qualidade de vida melhor, oferecer algo melhor para os filhos, é a primeira preocupação. Eu preciso achar um lugar para morar que tenha colégios bons para os meus filhos. Antes de vir, importante é traduzir o histórico. Pega e traduz. Tem condado que não pede a tradução, tem condado que pede a tradução. Então, uma coisa que não vai te gastar dinheiro. Pega o histórico lá bonitinho, original, e faz uma tradução. As vacinas, eu sei que as pessoas que vêm pelos vistos, né, que vêm direitinho, já entra aqui, né, pela porta da frente, normalmente já vem com as vacinas exigidas, todas, né? Então, é exigido pela imigração. Mas é feito um exame médico também aqui quando chega, antes de matricular. Então existem algumas redes de farmácia que oferecem. Perto do início das aulas, a gente sempre recebe alguma mensagem, tal lugar, o centro médico, tem uma taxinha que se paga, o médico faz um exame físico na criança ali, coisa de poucos minutos. E atesta ali das vacinas também, que tá tudo certo. Atesta das vacinas. Então, para matricular, documento da criança, documentos de histórico,
e a questão do exame médico e as vacinas. Não tem Perfeito. segredo, é tudo muito prático. Quando a gente visita as escolas públicas aqui, né, que a maioria das escolas são públicas, a gente não tem, né, até nessas escolas que eu te falei, que tem nota 2, 3 e 4, que são escolas ruins, dificilmente você vai achar uma escola particular no Brasil com uma estrutura física Todas as estruturas, né, são parecida perfeitas. com uma escola. Você vai visitar uma escola no Brasil particular, cara, vai ser melhor do que uma escola 3, 4 daqui. As estruturas são fantásticas. Uhum. Então as crianças desde cedo já recebem um computador para poder fazer os deveres, os homeworks, né, os deveres de casa. Para quem é brasileiro e vem também de outras nacionalidades, o incentivo para aprender inglês é grande. Eles fazem a gamificação do idioma. É muito legal. Então, os meus filhos, eles começaram, quando chegaram na adaptação, eles começaram a jogar e aprender. Eram joguinhos, eles estavam jogando. Papai, eu posso jogar? Que jogo que é? Não, é o jogo da escola. E aí, rapidinho, e o que é humilhante você fala uma palavra, e você que já estudou inglês, né? E seu filho te corrige. Isso é humilhante. Porque eles falam sem sotaque nenhum, eles querem corrigir. Isso é humilhante, mas é uma humilhação do bem, né? É o sonho de todo mundo, que seu filho chegue aqui e seja adaptado à cultura e aprenda o idioma. Perfeito. Da de escola, tranquilo, chegar aqui, a criança rapidinho vai deslanchar. Última pergunta, então, para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje. Quanto de dinheiro você aconselha aí trazer? É polêmico. Essa pergunta aí é injusta. É muito difícil, né? Cada família, né, tem uma realidade. Cada família tem uma realidade. Um casal, por exemplo, com 2 filhos, 2 ou 3 filhos, que vão morar na região, por exemplo, na região de Miami, ali, nas proximidades de Miami, ou aqui na região onde a gente está, de Windermere, Winter Garden, locais que tem escolas boas. Eu não vou dizer quanto trazer, mas eu vou dizer que o custo mensal aproximado de moradia, alimentação, sem um monte de parque anual, né? que é o grande vilão das mulheres, aí, principalmente. Aí você pode colocar aí o custo mensal aproximadamente $6.000. Eu conheço gente que vive com bem menos, e conheço gente que vive com bem mais. E não vive bem, às vezes, com bem mais, né? Exatamente. Então, assim... Depende muito, né? A inflação impactou, sim, aqui a economia americana, então as coisas estão mais caras. Quem já viajava, hoje vem viajar e fala, poxa, que tristeza, né? Tem que ficar convertendo, e o dólar tá mais caro, e as coisas estão mais caras aqui. Custo mensal aí, pelo menos, uma família com 2 filhos, que quer morar num lugar onde tem escolas boas, fora preparativo de compra de carro, custo mensal, pelo menos aí $6.000. Você vai achar vídeos de pessoas falando de 8, vai ver gente falando de 3, de 4, mas considerando que você vai pagar aí pelo menos aí $2.000 de aluguel, pelo menos isso, $2.000, $2.500, $2.000 um apartamento de 2 quartos, ou 3 quartos, às vezes $2.100. A gente está falando agora de 2023 para 2024. Existe uma previsão até de talvez de baixa dos valores. Estamos aguardando. Mas aqui é tudo nenhuma previsão exata. Mais ou menos isso aí. Perfeito. E eu estou à disposição. Se tiver mais perguntas, se você quiser chamar, a gente está à disposição para responder. Tá ótimo. Tendo mais dúvidas aqui no canal, vocês lembrem de escrever aqui embaixo aí qual a curiosidade que você tem, saber sobre determinado assunto. Na medida do possível, a gente traz mais vídeos para vocês, porque informação e conhecimento vai te poupar muito tempo e dinheiro aqui nos Estados Unidos, né? Verdade. Gente, então a gente fica por aqui. Se você gostou, lembra de seguir o nosso canal, deixar aquela curtida de sempre e até a próxima. Um abraço.